Bom dia, mais um Questão de Direito. Olha lá, vamos começar um tema muito importante. Nós vamos falar agora dos cuidados na compra do imóvel usado. Vai entender tudo isso para que possa aí ter uma segurança jurídica. Então vamos juntos. Primeira coisa que o professor quer falar é a parte registral. Quando nós falamos de procedimento, a compra do imóvel é um procedimento, hein? É um procedimento que tem que ser respeitado. Tem começo, meio e fim, como uma novela. Quando eu falo desse procedimento, eu preciso saber que a compra do imóvel, nós já conversamos aqui, vai depender de estado para estado, mas algo em torno de 8%. Então, quem compra o imóvel hoje, o imóvel usado, precisa ter guardado pelo menos 8% do valor do imóvel, do valor de compra. 8% é o ideal, dependendo da região vai sobrar um troco, tá? Por que o professor fala isso? Porque você, quando compra o imóvel, você não está só pagando o vendedor, você também tem que pagar a parte registral. E como que funciona esse processo? Então vamos lá. Primeiro processo, nós conversamos aqui, o ideal é que seja feito um contrato preliminar. Quando eu fecho uma transação imobiliária, comprador e vendedor, existe a proposta e aceite, o termo mais antigo, mas o ideal é que tenha o fechamento do negócio. Esse fechamento do negócio, o ideal é que tenha um contrato preliminar, pode ser chamado de contrato facultativo, pré-contrato, você vai escolher o título desse contrato. Mas é um contrato simples, que tem aí 5 folhas no máximo, que é para amarrar o negócio, porque senão fica só no boca a boca e nada acontece. Então o corretor de imóveis puxa do bolso, né, imprime lá da área de trabalho do seu computador, imprime o contrato preliminar. Se o comprador quer comprar, se o vendedor quer vender, vai pedir, né, a gentileza de pactuar isso. E aí a pactuação vai ser feita através do contrato de compra e venda, chamado de preliminar. Contrato preliminar de compra e venda. Contrato facultativo de compra e venda, pré-contrato de compra e venda. O ideal é que seja feito desse jeito para que gere uma segurança jurídica. Nesse contrato você vai informar o quê? Você vai informar o valor a ser pago, a forma do pagamento, a data da entrega da posse, quem paga as certidões, quem paga o registro. Por mais que isso já fique subentendido, o ideal é que numa transação imobiliária nada fique subentendido, né? Tem que ser realmente previsto em contrato. Além disso, você pode pactuar informações importantes. O que vai na compra e venda daquele imóvel ou não, porque muitas vezes o imóvel tem bens móveis dentro daquela propriedade. Então tudo isso vai ser pactuado nesse contrato. Esse contrato não vai ficar extenso não. No máximo 3, 4, 5 folhas no máximo. Tem contrato preliminar bem feito com 2 folhas, 2 laudas. Então quem vai ver isso é você. Esse é o contrato para amarrar o negócio. O segundo passo, que vai ser previsto até nesse contrato, é o prazo para assinatura. Porque não tem jeito. Acima de 30 salários mínimos, eu preciso me dirigir até um tabelião de notas para lavrar a escritura pública. Tabelião de notas, eu posso contratar o escrevente, pagar sua diligência, ele vai até mim. Então, caso eu não queira fechar um negócio no cartório, no tabelião de notas, ele pode ir até a imobiliária, pode ir até o escritório de advocacia, pode ir até a casa do comprador-vendedor, até a propriedade, para que ele possa aí, colher as assinaturas e realmente lavrar a escritura pública. O ideal é que esse valor que você está pagando de escritura pública, você vai pagar por tabelião de notas, também faça o recolhimento das guias, né, ou da guia de TBI, ou seja, o imposto de transmissão. Quem fiscaliza isso, quem exige o recolhimento, é o tabelião de notas, é o escrevente, ele que vai exigir nesse momento que é recolhido esse tributo. E aí o segundo passo, ou melhor, o terceiro, porque o primeiro é a parte contratual, o terceiro passo seria realmente o registro no cartório de imóveis. Então, pego essa escritura pública, conforme o Código Civil, pego essa escritura pública e vou levar a registro no cartório de imóveis competente. Cuidado com o cartório de imóveis, porque o cartório de imóveis, nós temos a Lei 6.015, a Lei de Registros Públicos, mas nós temos diversos princípios, como o princípio da autonomia. O cartório, ele tem um entendimento subjetivo, ele vai respaldar sempre na lei, ele vai fundamentar sua decisão com base na lei, mas cartório tem essa situação subjetiva, ele vai fazer uma interpretação do oficial do cartório, pode ter uma interpretação diferente de outro oficial. Então, qualquer nomenclatura que o cartório entenda que não gere uma segurança, isso pode impactar no registro. Quando eu falo registro, é algo muito sério. Nós temos um caso no escritório, esse cliente tenta registrar uma carta de adjudicação, essa carta de adjudicação, ou o termo mais utilizado, carta de arrematação, ele comprou o imóvel no leilão. Quando ele comprou o imóvel no leilão, isso em 2006, ele não conseguiu fazer a parte registral, ele não tinha condições financeiras, então ele segurou. Nos últimos 3 anos ele vem tentando fazer o registro nesse cartório e não consegue êxito. E por quê? Porque existe uma falha nessa carta de arrematação, ou seja,
Quando ele arrematou, na carta de arrematação tem a palavra que ele arrematou os direitos. E o cartório exige que tenha uma retificação dessa carta de arrematação e não conste que ele arrematou os direitos, mas sim a propriedade. Ou seja, por causa de uma palavrinha, ele não consegue registrar. E, professor, qual que é a saída disso, né? Aí está sendo verificado se vai ser feita uma ação de obrigação de fazer contra o cartório, uma suscitação de dúvida, que é um recurso muito utilizado contra decisões do cartório, suscitação de dúvida, ou ainda até a possibilidade de um uso capião. Por que tudo isso? Porque o cartório se nega a fazer o registro em virtude de uma nomenclatura dentro dessa carta de arrematação. A carta de arrematação é um documento. Quando eu compro no leilão, o juiz vai expedir essa carta de arrematação e eu levo a registro essa carta de arrematação. Então veja, como a parte registral ela é complexa, por isso o ideal é que você leia atentamente, verifique, até conversar com o cartório, porque qualquer erro, até um contrato mal feito, impede sim o registro. Até uma escritura pública sem talvez uma nomenclatura diferente ou sem um requisito que o cartório de imóveis exige, também não consegue o registro. Precisa tomar muito cuidado. Então numa compra e venda de imóveis, nós temos aí três fases. O procedimento nos leva a entender que nós temos três fases. A primeira é a parte negocial mesmo. É aquela parte que eu vou fazer um contrato de gaveta, um contrato chamado de instrumento particular, de compra e venda, pré-contrato, contrato preliminar, contrato facultativo. É um contrato para amarrar o negócio. A partir do momento que eu conseguir amarrar o negócio, fechei o negócio, eu vou partir para a segunda fase. A segunda fase é a escritura pública. E dentro dessa segunda fase já tem o recolhimento de tributos. E a terceira e última fase é o registro, que é um requerimento. Quando a gente fala de cartório, eu preciso fazer um requerimento chamado de prenotação. Eu não posso dar entrada no cartório de imóveis, sem prenotar. Prenotar é um controle. No cartório de imóveis, eu faço esse requerimento e solicito ao oficial de cartório o registro, e o cartório vai conferir os documentos para ver se aceita o registro ou não. Se ele não aceitar, vem a nota devolutiva. Essa nota devolutiva são as informações que você deve complementar para que você consiga o registro. Se você conseguir esses documentos que o cartório pediu, você entrega de novo através de uma prenotação nova. O cartório pode falar não de novo, que chama nota devolutiva. E o ideal é entregar tudo correto, porque cada vez que você preenche um requerimento, a prenotação, e entrega no cartório os documentos, cada vez que volta essa nota devolutiva, você acaba perdendo um valor. Porque cartório diferente do corretor de imóveis, do advogado, né, que aceita aí talvez um parcelamento dos seus honorários, o cartório não tem isso. Como que eu pago o cartório no Brasil? Ou é dinheiro ou é cheque, né? Nem cartão de crédito aceita, ou é dinheiro ou cheque. Ou seja, então o cartório, quando eu dou entrada no registro, eu preencho o requerimento que é chamado de prenotação, fato é que eu já deixei o dinheiro lá, ou o cheque ou o dinheiro. Olha que interessante. Então, se volta o título, que não conseguiu a outorga, né, autorização por registro, eu vou perder uma taxa chamada taxa de pré-notação ou outros nomes que o cartório utiliza pelo Brasil. Então, o fato é que toda vez que eu dou entrada no cartório e não consigo registrar, além de não conseguir registrar, eu também vou perder um dinheirinho porque eu já deixei lá uma caução, né, o cheque ou o dinheiro. Eu vou ter que pagar essa taxa de prenotação, vamos chamar de taxa, tem outros nomes também, mas eu vou perder esse valor de prenotação. Ou seja, sempre que o título volta, sem registro, eu fico realmente com a obrigação de pagar o cartório. Então já sobra um prejuízo, gera um prejuízo para o requerente, para quem pediu o registro. Por isso, quando a gente fala de registro, precisa tomar muito cuidado. Precisa analisar os documentos. Esse documento é a escritura pública, talvez se for uma carta de arrematação, eu preciso olhar os termos, né, dessa carta de arrematação, trago esse exemplo prático, ou seja, o cartório se nega a registrar em virtude da nomenclatura, que não aparece lá como direitos de propriedade, mas sim direitos, então o cartório entende que é direitos, né, não é direito de propriedade. Lidar com um cartório, você tem que ter toda uma habilidade, por quê? Porque cada cartório segue os seus requisitos. O oficial de cartório ele tem um entendimento diferente. Tanto é que nós temos o princípio da autonomia, que é aplicado no cartório. O oficial, um cartório registra, o outro cartório não registra, porque são entendimentos diferentes. Professor, o cartório falou não, posso fazer alguma coisa? Nós temos no Brasil a dúvida inversa, que é um recurso, e também a sustação de dúvida, que será tema tratado nas nossas próximas aulas também. Tanto a dúvida inversa como a sustação de dúvida são recursos para que você consiga aí realmente recorrer da decisão do cartório, e esse recurso vai parar na corregedoria, e a corregedoria que vai decidir sobre o caso, sobre o tema. Tá? Então fique atento em relação a isso. Então você já sabe que uma transação imobiliária tem esses três passos, esses três procedimentos. O ideal, antes de iniciar essa transação imobiliária, é sempre checar
a documentação de certidões, o conjunto de certidões. Numa transação imobiliária, no mínimo, eu preciso da certidão de propriedade, que pode ser chamada de transcrição antes de 1973, como se fosse o SIC e o CPF. Então sempre eu tenho que olhar. Porque a certidão de propriedade eu consigo confirmar quem é o dono, quem é o real proprietário. Então é muito importante eu ter essa certidão de propriedades em mãos. Outro documento importante, ou melhor, outros documentos, tanto do comprador como do vendedor. Eu preciso conhecer as partes envolvidas nessa transação imobiliária. Então vamos conhecer primeiro o vendedor. Será que o vendedor não está sofrendo um processo que possa gerar uma nulidade dessa transação? Ou se não, uma ação de fraude contra credores, uma ação pauliana, ou seja, uma ação que possa impactar na transação imobiliária? Então eu preciso conhecer o vendedor. Eu conheço o vendedor através da certidão de propriedade para ver se ele realmente é dono, ele, a esposa, ou a esposa e ele. E também eu preciso conhecer a vida desse vendedor. Como que eu conheço a vida desse vendedor? Com um conjunto de certidões. No Brasil, nós temos as certidões de distribuições cíveis. Eu consigo solicitar com facilidade, pela internet hoje, no site do Tribunal de Justiça de cada estado. Melhorou muito, com muita facilidade. Essa certidão de distribuição civil eu consigo ter acesso a ações de execução. Ou seja, será que tem uma ação de cobrança, uma ação de execução que pode impactar na transação imobiliária? Então é isso que eu tenho que analisar. Certidão de distribuição civil no nome do vendedor. Professor, constam 3 vendedores, então no nome dos vendedores. Ah, é casado, dele e dela, ou dele, ela e ela. Eu preciso verificar a situação do casal. E essa situação do casal vai ser verificada através da certidão de matrícula, né? De matrícula e certidão de distribuição civil. Outra certidão importante também é a certidão trabalhista, né? Se esse vendedor é um empresário e está sofrendo ações trabalhistas, execuções trabalhistas, eu preciso descobrir. E como que eu consigo descobrir isso? Eu descubro no site da Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho eu consigo 2 certidões. A primeira certidão é a certidão de ações trabalhistas, seria como se fosse a distribuição civil aqui na esfera civil. Essa certidão é obrigatória, tem que solicitar no nome do sócio, no nome da empresa que esse vendedor tem, em seu nome. Preciso consultar também a certidão de execuções trabalhistas, hein? Então atenção aí, você que está assistindo Questão de Direito, olha só, 2 certidões no mínimo, hein? Certidão trabalhista são 2, ações trabalhistas e execução trabalhista. Eu preciso fazer essa checagem, eu preciso conferir isso no nome do vendedor. Lembrando que a gente já solicitou aí 3 certidões, né? 3 conjuntos de certidões. Matrícula, certidão de matrícula do imóvel, de propriedade, para ver se o vendedor realmente é dono, o dono é proprietário, não posseiro, para ver inclusive, para verificar inclusive se não existe prenotação ou ainda, né, averbação premonitória, hipoteca, penhor, eu preciso verificar. A matrícula do imóvel é o RG do imóvel. Qualquer situação processual avançada ou não, né, ela provavelmente vai estar lá na matrícula do imóvel. Então eu preciso tomar muito cuidado. Não posso comprar imóvel no Brasil sem olhar a matrícula. Não posso vender imóvel no Brasil sem ter a matrícula em mãos. Essa matrícula é muito importante. E essa matrícula tem que ser atualizada. E não venha com matrícula antiga, que isso não serve. Quando eu vou comprar um imóvel, eu já sei que tem 3 coisas diferentes, 3 objetos diferentes, né? Eu tenho um contrato de gaveta, é uma coisa. Eu tenho a escritura pública, que é outra coisa, feita pelo tabelião de notas, pelo escrevente. É um ato acima de 30 salários mínimos obrigatório para que eu consiga fazer o registro. E eu tenho um cartório de imóveis que eu faço o registro e o imóvel sai no meu nome na matrícula do imóvel. Então, 3 ferramentas diferentes, hein? Eu não posso mais confundir contrato de gaveta com escritura pública e ainda não posso confundir mais também com registro, tá? Então, fique atento em relação a isso. Olha só, professor, no nome do vendedor, então, o que eu preciso verificar? A matrícula, vamos deixar que a matrícula é uma situação para verificar o imóvel, de quem é proprietário. Mas no nome do vendedor, eu preciso sim da certidão de distribuição cível, preciso das certidões de distribuições trabalhistas, tanto da certidão de ações trabalhistas como execução, e é interessante também, se for apartamento, seja residencial ou comercial, eu verificar também se existe condomínio em atraso. E como que eu verifico isso? Através da certidão negativa de condomínio. Condominial tem outros nomes também. Essa certidão você consegue com o síndico, seja profissional ou administradora. Eu preciso verificar isso também. A parte tributária também eu preciso verificar. Será que esse imóvel não tem IPTU em atraso? Eu vou verificar isso no site da prefeitura, com o número do contribuinte. Eu consigo verificar através da certidão negativa de débitos. E se for o imóvel rural, ITR também consigo verificar com facilidade. Tudo isso tem que ser verificado para que realmente não dê uma certa nulidade ou realmente alguém possa ficar no prejuízo, principalmente o corretor, quem faz a intermediação. E aí vem os documentos do
comprador ou compradores no plural. Então é importante também fazer essa checagem no nome do comprador ou os compradores. Eu oriento você sempre solicitar uma certidão de distribuição cível também no nome do comprador. Isso é importante também, porque o comprador pode ter aí ações de execução, ações de cobrança no seu nome, e isso pode impactar sim na transação imobiliária. Lembro também, tanto do comprador como do vendedor, o ideal é que você faça assim uma consulta criminal também. Quero lembrar você que nós temos duas justiças, hein? Nós temos a Justiça Federal e a Justiça Estadual. Então essas consultas devem ser feitas nas duas esferas, tá? Tanto no site do Tribunal de Justiça de cada estado, como na região da Justiça Federal onde você se encontra. Então isso é muito importante que seja feito para que a transação imobiliária dê certo. Isso é importante, hein? Quem assiste Questão de Direito não confunde mais contrato, hein? No mundo jurídico, nós temos diversos contratos de gaveta. E tem gente que fala, contrato é tudo igual. É nada. Contrato de gaveta é contrato de gaveta porque é instrumento particular. Todo instrumento particular pode ser chamado de contrato de gaveta. Eu tenho 5 contratos de uso, né, o uso prático aí. Primeiro é o compra e venda pago à vista, instrumento particular de compra e venda, pagou à vista, então é compra e venda, que aí o ideal é que seja feita escritura pública, né, porque professor, eu vou fazer um particular e depois eu faço escritura pública. Não, depois não vai conseguir registrar. Compra e venda, o ideal é que eu faça um contrato preliminar de compra e venda, eu ajuste tudo, né, forma de pagamento, valor, e o dia que eu vou assinar a escritura pública. Porque não adianta fazer compra e venda quando o imóvel é acima de 30 salários mínimos, que depois você não vai conseguir registrar. Preste atenção, o Código Civil exige, é obrigatória a escritura pública para fazer o registro de uma propriedade cujo valor ultrapasse a 30 salários mínimos. Então tem que fazer escritura pública, tá? Então não adianta fazer contratinho de gaveta e depois não vai conseguir registrar. Então compra e venda é pagamento à vista. Compromisso é um imóvel usado, eu comprei, né, posso fazer a averbação desse compromisso na matrícula do imóvel, mas estou pagando. Tem um banco no meio, talvez eu parcelei direto com o vendedor, isso acontece muito nas transações imobiliárias, então o ideal é que eu faça um compromisso de compra e venda e eu faça a averbação no cartório de imóveis. Existe ainda a promessa. Promessa é quando eu compro um imóvel na planta. Comprei um imóvel na planta, o jurídico, quando é bom, sabe o que está fazendo normalmente um contrato de promessa e compra e venda, porque é uma promessa, uma expectativa de direito. Você comprou, na verdade, uma fração ideal e vai ser construído o empreendimento. Tem uma obrigação de fazer no meio do caminho. Seria o terceiro contrato. Aparecem os contratos jurisprudenciais doutrinários, que é o contrato de cessão de direitos possessórios e o contrato de cessão de direitos hereditários. Quando que eu compro através de um contrato de cessão de direitos possessórios? Quando eu estou comprando um imóvel irregular. Aí é o contrato mais correto a ser feito, porque eu estou comprando a posse do sujeito. Contrato de cessão de direitos hereditários é porque eu estou comprando o direito de herança do herdeiro. Então, é o contrato de cessão de direitos hereditários, tá? Então, você veja que nós temos aí os 5 contratos mais utilizados no mundo jurídico, no mundo dos negócios imobiliários. Mas não vai esquecer que o ideal é que eu faça sempre um pré-contrato. As grandes transações que são feitas nos mundos dos negócios, né, eu preciso fazer através de contratos preliminares. Então, as transações são feitas no mundo dos negócios, são feitas através de contratos preliminares. 1, 2, 3, você pega grandes empresas, quando vai adquirir uma outra empresa, uma fusão, normalmente faz a empresa assinar 10 contratos, 20 contratos, isso é muito comum. Eu preciso tomar cuidado com isso, tá? O contrato preliminar protege a relação de transação. Então, fique atento em relação a isso. Quais as certidões necessárias? Um abraço para você, Felipe, via YouTube. Quais as certidões necessárias para a comprovação de boa-fé? E como fica a questão da averbação na matrícula em caso de imóvel comprado de forma parcelada? Felipe, olha só que interessante. Certidão prova a boa-fé das partes, né, com certeza, e é importante para dar segurança para o corretor e para as partes também. A averbação ela é feita quando ocorre o contrato de compromisso de compra e venda. O ideal é que seja feito público, você consegue averbar na matrícula do imóvel. Isso gera uma baita de uma segurança para o comprador, hein? Porque se o vendedor sumir, ele pode fazer uma ação de adjudicação compulsória, que é a ação que tem a obrigação de obrigar, né, o vendedor a transferir a propriedade, fazer a transmissão da propriedade para o comprador. Quando tem averbação, fica muito mais fácil de conseguir êxito nessa ação. Nada impede que essa ação pode ser feita sem averbação, mas com averbação fica muito mais fácil, tá bom? Então um abraço para você e as certidões sempre, hein? Eu posso inventar mais coisa, claro. O ideal é checar até o instrumento de compra e venda do vendedor. Né? O vendedor comprou de alguém, então o ideal é que o corretor olhe esse instrumento de compra e venda, particular ou público, normalmente público. Eu posso sim fazer uma checagem, melhor ainda,
Mas ruim, o básico, certidão de propriedade. Eu preciso olhar para ver se o vendedor é o vendedor mesmo, que consta ali na propriedade. Certidões de distribuições cíveis e criminais, tanto na esfera da Justiça Federal como estadual, no nome do vendedor e do comprador. E certidões trabalhistas, que são duas, né? Certidão de ações trabalhistas e certidão de execução trabalhista. Então, é o básico do básico, hein? E o criminal também, certidões criminais, certidões de distribuições criminais. Isso seria o básico. Se for o apartamento, não pode esquecer de checar o condomínio. E também os tributos. Mas se eu quiser fazer algo melhor ainda, eu posso até solicitar uma certidão de propriedade ventenária para ter acesso aí aos últimos 20 anos da propriedade, ou ainda pedir cópias de documentos como ele adquiriu o vendedor. Então eu posso sim fazer algo a mais. Mas o básico é isso, para que você possa se proteger e provar boa-fé, tá bom? Um abraço para você. Vamos lá. Aparecida aqui, ó. Quando eu compro um imóvel adjudicado, Caixa, tenho prazo para registrar esse imóvel? Então, na verdade, Aparecida, é o correto que você faça o registro quanto antes, né? O ideal é que você faça o registro dentro do prazo de 60 dias, mas não tem um prazo obrigatório. Lembrando sempre, quando eu compro um imóvel adjudicado da Caixa, se o mutuário está na casa, ou ainda tem um terceiro, um invasor, eu tenho que fazer a ação de emissão da posse, desde que eu já tenha o registro, tá? Para não perder essa ação. Legal, Aparecido, um abração para você. Maurício, via YouTube. Uma avaliação imobiliária, essas certidões são necessárias ou eu posso fazer documentos a serem auferidos? Legal, Maurício, a avaliação imobiliária depende do caso que você está trabalhando, né? Se foi solicitado para você como um perito avaliador ou como um assistente técnico só avaliação, só faz avaliação. Não há que juntar certidões não, o nome das partes, tá bom? Isso quem tem que fazer são as partes, no processo ou numa transação imobiliária. Quando o corretor é contratado para fazer avaliação imobiliária, é só para avaliação, tá bom? Um grande abraço. Alessandro, olha só, Alessandro, um abraço para você, Alessandro, um abraço para o Maurício também. Caso uma certidão conste anônimos, porém não conste abaixo citados nomes e documentos, o vendedor é obrigado a fazer carta manual de ciência, deixa eu achar aqui, carta manual de ciência ou declaração de próprio punho, é o ideal. Se tem um nome parecido, muita gente com processo faz uma cartinha de ciência, isso é o ideal, é o correto, tá? Qualquer situação anormal, faça essa declaraçãozinha de ciência, isso é importante sim. Um abraço, Alessandro. Rogério Oliveira, bom dia. Adquirir um imóvel com certidão positiva, mesmo que eu consiga registrar, pode dar problema, mesmo o imóvel registrado? Rogério, sim. Na verdade, quando a certidão é positiva, tem um gravame, talvez aí uma averbação premonitória. Pronto, o que é averbação premonitória? Tem um processo contra você, eu pego e vou lá e faço uma averbação no seu nome. Premonitório o nome disso. Sempre é um problema, porque já gerou publicidade, né? É um problema para você e para o terceiro que vai comprar. Porque o terceiro que vai comprar, ele comprou ciente, né? Então, não pode falar que, não sabia, entendeu? Então, sempre perigoso. O ideal é que seja uma certidão limpa, tá bom, Rogério? Mas, caso a parte queira comprar mesmo assim, coloque no contrato. Então, inclua uma cláusula dizendo que ela estava ciente. Não poderá reclamar posteriormente perdas e danos, tá bom? Um abraço. Richard, legal, Richard, um abraço para você. Eu possuo um imóvel no litoral, de valor menor que 30 salários mínimos. Com o documento preciso ir direto ao cartório? Você, na verdade, quando você tem um imóvel abaixo de 30 salários mínimos, você não precisa da escritura pública. Faz um contratinho de gaveta e você consegue registrar no cartório sim, tá bom? Isso é o correto. Um abraço para você, Richard. William Sabará. Legal, William, um abraço para você. Me ofereceram um usado, mas está com um inventário. O preço está muito bom. O preço está muito bom. Opa, o preço está muito bom. Tem como fazer um contrato seguro para garantir? William, quando a gente compra um imóvel irregular, né, o irregular eu falo direitos possessórios ou direitos hereditários, claro que o contrato pode ser bem feito, isso ajuda muito, mas a gente tem que estar ciente que pode ocorrer um processo, pode aparecer um herdeiro, então tem que estar ciente disso, tá? Não tem jeito, quando eu compro um imóvel que é irregular, eu estou assumindo o risco, por isso eu pago mais barato. E aí é importante sim fazer um contrato bem feito para amarrar o negócio, amarrar as partes, para que você possa usufruir desse contrato e fazer um uso capião amanhã, ou uma ação para regularizar o imóvel. Mas você está comprando, na verdade você está comprando um imóvel irregular, você está assumindo o risco, tá bom, William? Boa sorte, mas faça um contrato bem feito mesmo, hein? Não é do Google não, tá? Tive muito contrato mal feito. Se você está comprando esse imóvel que tem preço, faça um contrato muito bem feito, com cláusulas importantes, informações importantes que possam te ajudar amanhã na regularização desse imóvel. Eu costumo dizer que nessas horas, nesse momento, é importante contratar um advogado especializado em direito imobiliário, tá bom? Um abraço para você, William. O Gilson, um abraço para você, bom dia. Quando quito o empréstimo do financiamento da Caixa, preciso novamente fazer o registro, tabelião, cartório? Gilson, cada caso é um caso, mas os contratos da Caixa, eles têm força de escritura pública, né?
Então, normalmente, precisaria olhar a matrícula do imóvel, o tipo de financiamento, mas provavelmente deve ser o padrão. Ou seja, quitou, a Caixa vai te dar uma carta de quitação, você leva no cartório e faz a transmissão. Ou ainda já está, dependendo do caso, já está averbado lá, que você é compromissário comprador. Então, o próprio cartório já faz isso, mas é importante você verificar o tipo de contrato e ir no cartório também obter informações, tá bom? Qualquer dúvida estamos à disposição para tirar também. O Wellington, Alexandre, bom dia, professor. Tenho um imóvel em fase de acabamento. Tenho que tirar o habite. O vendedor não vai terminar e o comprador vai terminar. Porém, como fazer um contrato para ter um bom acordo? O ideal é você fazer um aditivo, né? Faça um aditivo e tenta ajustar, pactuar, consertar aí o que está errado, né? O aditivo ele pode ser feito sim no compra e venda. Cuidado, hein? Questão de direito, quem assiste sabe. Aditivo não pode ser feito no contrato de locação. Tá errado, hein? Aditivo é só no mundo dos negócios, tá? Então, pode fazer um aditivo, tá bom? Pelo que você me falou aqui. Um abraço para você. José Júnior, bom dia. Mas na venda parcelada, o registro no cartório de imóveis, como fazer após a quitação? Então, depende. Nesse caso, José, se você fez a averbação do compromisso de compra e venda, aí você pega a prova que você quitou, a prova de quitação, né? E tem cartório que você consegue dar baixa no compromisso de compra e venda. Não dá baixa que vai ficar na matrícula, mas você consegue fazer a transmissão para você. Tem cartório que vai exigir que seja feito aí um pacto, então vai depender da região que você tá? E vai depender se foi feita a averbação do compromisso ou não. Mas fato é, se foi feita a averbação, você consegue com facilidade fazer a transmissão para você. Um grande abraço. A Kátia Jales, um abraço, Kátia. Quais artigos devem constar em um contrato de compra e venda? Gostaria muito de enriquecer meu contrato com artigos. O que você me diz? Claro, Kátia, um abraço para você. Kátia, um contrato bem feito, não pode ter erro de título. Cuidado, você já sabe, hein, Kátia? Quem acompanha aqui é outro nível, hein? Contrato de compromisso é uma coisa, promessa é outra coisa, compra e venda é outra coisa, contrato preliminar é outra coisa. Cessão de direitos possessórios, outro objetivo. Cessão de direitos hereditários, outro objetivo. Então, um contrato bem feito começa pelo título. A gente não pode errar o título. Se você está fazendo fora do cartório, é um instrumento particular. Cuidado com a qualificação das partes. Casou, é casado, tem que marido, tem que esposa lá, tanto comprador como vendedor. No contrato, não pode faltar objeto. Objeto, capricha, número de matrícula, número de contribuinte, copia aquela parte da matrícula, aquela parte inteirinha mesmo, aquela parte que discrimina o imóvel, coloca lá. E outra coisa, forma de pagamento não pode faltar, rescisão não pode faltar também no contrato, tudo isso ajuda muito. Responsabilidades, data da entrega da posse, tudo isso é o básico em um contrato bem feito, tá bom? Um abraço para você e boa semana. Tchau!